Graças a Deus, mais uma ministração ao nome do Senhor, para a honra e glória do nome de Yahvé, do seu santo de Israel. Amém? Diz assim a palavra no livro de Mateus 23, capítulo, versículo 1 ao 4, e diz: Então Jesus pregou às multidões e a seus discípulos, e disse: Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, veja, Moisés, para poder, a cadeira de Moisés. A parte que me chama a atenção nesse texto é a cadeira de Moisés. Moisés é o homem da lei. Moisés foi o homem que julgou o povo sobre o domínio de Deus, sobre o governo de Deus, né? Então Moisés paga o preço para estar lá. Moisés, ele sofre, se policia a si mesmo. Ele, ele é cobrado e ele a si mesmo se cobra e analisa no seu mais íntimo para poder fazer o serviço que ele fazia ao Senhor. Entendeu? Para não errar, temendo a Deus, trabalhando pelo nome de Deus, a obedecer em primeiro lugar o nome de Deus. Compreende isso? Então o perigo está em dar palpite, falar de Deus e não viver o que se prega. Jesus Cristo agora é Rei e Senhor. E Ele veio para libertar sim, para pôr em liberdade o que se havia perdido, mas também Ele é o bom juiz, Senhor do Senhor, senhores e juiz dos juízes. Agora o que acontece? Jesus, ele fez o que tinha que fazer, ele pagou o preço. Então, Jesus disse algumas palavras aqui, e muitas palavras, e ele falava com força, ele chamou de raça de víboras, ele xingou. Algumas pessoas têm por xingo, mas a palavra é sobre vocês têm um filho, vocês são filho do diabo, disse para um tipo de gente, entende? Só que Jesus estava apto e está apto e sempre esteve apto a julgar, porque ele é irrepreensível, entende? Então, ao analisar as palavras de Cristo e querer aplicar para outras pessoas, falar para as pessoas exatamente como Cristo falou, tem um perigo, porque Cristo vive perfeitamente, irrepreensivelmente. Então, por isso ele diz o que ele diz. Ele conhece o íntimo do coração daquela pessoa naquele momento. Então, eu não vou chamando aí uma pessoa por causa de um erro, disso, daquilo, daquele outro, por qualquer espontaneidade. Por exemplo, João Batista chama no deserto algumas pessoas de raça de víboras também, sabe? Mas quem disse foi João que disse? Porque João era cheio do Espírito Santo. Então, ali é o Espírito Santo de Deus é quem diz aquilo. Então, quando Jesus diz, é o Espírito de Deus que diz. É o Deus limpo, é o Deus puro, é o Deus imaculado, é o Deus Filho unigênito de Deus, a sabedoria viva de Deus quem julga. Compreende? Então, ao observar as palavras de Cristo, temos que tomar um cuidado ao delegar, ao dizer, ao mandar. Compreende? Porque Jesus é puro. Se Moisés se policiava para fazer aquilo, quanto mais Cristo, que é a pureza e nobreza total de Deus, o fez. Compreende? Então, uma coisa é como Deus fala e outra como nós devemos observar e agir. Tem que ter esse cuidado, porque Deus jamais cometeu ou pode ter essa chance de cometer a hipocrisia. Isso é coisa da carne e do homem. Então, bom para nós é nos policiarmos. Essa palavra serve para todos nós que estamos na carne, policiar a nós mesmos. Cuidado com o delegar, com o mandar, com o dizer, com o agir. É uma palavra de vigilância. E é verdade. Porque se a gente manda e não faz, isso é contra nós, Então, nos esforçarmos, viver Cristo, agir corretamente, prudentemente, é o melhor que você tem a fazer. Aí sim, fazer ao pensar, a analogia, o discernir sobre aquela situação. Mas eu tenho me pegado pensando em não querer
compreender por que aquilo aconteceu, por que a pessoa errou, entende? Porque não cabe a mim julgar. Não cabe eu entender naquele momento. Tem circunstâncias que não tem por que eu chegar à conclusão de um assunto. Então, o que é melhor pra gente? Em vez de vir com o juízo para aquela pessoa, com a análise, com o julgamento, entender que Deus é Deus justo. Deus é juiz justo. Ou seja, Deus não vai analisar apenas o erro da pessoa, vai analisar a fragilidade, a intenção que ela teve de acertar, quão grande foi a intenção que ela teve que acertar e o tamanho da falha, entende? E o quanto se arrependeu, entende? Então, às vezes tem pessoas que erram querendo acertar e quando erram se arrependem, então de coração contrito e arrependido, então ali chateados pelo erro que teve. E às vezes tem alguém julgando, alguém analisando e não sabe como está o coração daquela pessoa. Lembrando que Jesus também é o advogado justo e fiel. Jesus é quem liberta, Jesus é quem perdoa. E ele vem para isso também. Ele disse muitas palavras. E ele é quem traz o perdão para aquele que crê na palavra dele e se arrepende. Então não cabe a nós a função de julgar. Melhor de tudo é não julgar, compreendem? Para que assim seja liberto ao praticar a palavra ensinada pelo Deus de amor. Quando ele diz palavra de juízo, é o próprio Deus dizendo. Ser seguidor de Cristo é buscar o perdão e o amor, né? Agora, ser imitador no juízo, aí é querer se fazer como Deus ao julgar. E se quiser se fazer como Deus ao julgar, vai ter que viver perfeitamente como Deus para poder julgar. E o perigo é que somente Deus é perfeito e o homem, o que é? O que são os dias do homem? Como uma flor do campo. Seca-se o campo, né, daquela determinada flor, a erva ali daquela determinada flor, e se vai a flor. Os dias do homem são curtos, então dependemos e necessitamos da misericórdia. Então ser ministros e porta-voz da misericórdia, também no agir, é ser aquelas pessoas que em si repousa a misericórdia e o amor de Deus. Pai seja contigo, que o perdão seja na tua vida, e que você seja um praticante da misericórdia, para que se porventura acabar analisando alguma situação, não seja condenado. Mas que Deus te livre de tropeçar em nome de Jesus, segue uma vida em Cristo, ao vivenciar o amor de Deus no seu coração. Que Deus o faça na ternura e amor e misericórdia do Cordeiro em sua vida, todo bom costume e atitude de amar. Graças ao Senhor. Amém.